que no primeiro dia ela me apresentou, tinha 18 câmeras no estúdio. Porque é assustador, assim, tem a grua que desce, tem 3 daquelas que empurram assim no chão, tem 4 câmeras no sofá e eles já estão super acostumados com isso já é... Mais um dia andar no parque. É. Eu escrevo livros para fazerem companhia nos momentos da vida. É assim que o nosso convidado do episódio de hoje abre o texto de introdução do seu mais novo livro, A Esperança a Gente Planta, que está sendo lançado pelo selo Paidós da editora Planeta. Eu sou a Babi Novaes e este é o novo episódio do Papo de Autor. E para conversar com a gente hoje, a gente recebe o escritor, podcaster e psicólogo Alexandre Coimbra. Obrigado! Obrigada que a você, alegria estar aqui finalmente! Ah, que bom! Estou muito feliz. Muito obrigado. Ale, uma perguntinha que eu sempre começo, uma básica, assim, que é sempre sobre o tema do livro. Por que escrever sobre esperança? Esse livro surgiu de um momento de profunda desesperança. Pensando em todos os desvãos do mundo atual, eu fui ficando, num dado momento, no segundo semestre de 2023, muito acabrunhado, muito em estado de desalento. E eu senti a necessidade de produzir arte sobre isso. Eu me considero uma pessoa que faz arte através da palavra. Não sei se todos os escritores se sentem assim, mas é assim que eu me sinto. Então, a arte, Freud ensina a gente que a arte é uma das formas da gente sublimar as dores da vida. Como se a gente fizesse uma compostagem, uma reciclagem dessa materialidade doída de existir. Então, o livro, A Esperança a Gente Planta, ele é um humus mesmo, que nasceu dessa dor e termina se oferecendo como semente. Por isso que eu escolhi tantas metáforas com a natureza, com planta. Primeiro porque eu sou natureza, nós somos natureza, eu sou muito conectado a esse universo, mas eu acho que a natureza é uma forma muito concreta da gente falar de esperança. Você é um velho conhecido da casa, né? Já tem outros livros lançados aqui com a gente. O primeiro deles é o Cartas de um Terapeuta para os Seus Momentos de Crise. Depois você vem com A Exaustão no Topo da Montanha e depois Toda Ansiedade Merece um Abraço. E ainda teve De Mãos Dadas com Cláudio. Sim. Este livro, a gente sentiu, eu pelo menos quando estava lendo, o pessoal do editorial também, que ele é como se fosse uma continuação desses últimos 2 que a gente comentou, que é o Exaustão no Topo da Montanha e Toda Ansiedade Merece um Abraço. E eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como esses temas se entrelaçam, a exaustão e a ansiedade, junto com esse tema agora da esperança e como você desenvolve ele ao longo deste novo livro. Eu concordo totalmente, acho que eles têm uma continuidade porque... os livros que eu escrevo, eles são livros que querem conversar sobre os dilemas do nosso tempo. Eu sou favorável a uma ideia, que eu acho que o selo Paidós é a casa maior dessa ideia, de que a vida contemporânea ela tem um jeito específico de provocar questões que nesse momento estão muito mais abertas para as pessoas. E esse tipo de livro que a gente publica no Paidós é um livro que se propõe a apresentar para o público geral dilemas do nosso tempo. Então, a exaustão é um desses dilemas, né, que tem a ver com a vida acelerada que a gente leva e com a pressão de desempenhar milhares de papéis com excelência ao mesmo tempo, de uma forma sobre-humana, que a gente nunca vai conseguir. Mas que existe sim uma pressão para isso. A ansiedade como um fenômeno que não é mais um fenômeno psiquiátrico, para mim é um fenômeno cultural, é isso que eu coloco no livro, né? Por conta dessa forma de vida que a gente tem sido obrigado a levar, a ansiedade aparece no final do dia como um sintoma. Quando a gente vai pensar no dia seguinte, a gente não consegue relaxar, porque a gente se sente assoberbado de coisas, exausto no corpo, mas ainda com o coração descompassado com tudo que eu não consegui fazer. E a esperança, ela é uma necessidade para a gente dar conta disso tudo que a gente está vivendo. Mas a esperança, ela não é
uma coisa que a gente recebe como um facho de luz que desce do céu, né? A esperança é uma produção humana. E o que eu sustento nesse livro é que a gente precisa se unir para produzir esperança juntos. Que quando a gente está em um estado muito frágil na nossa vida, a gente precisa de ajuda para sair dele. Não necessariamente através da terapia, mas através dos laços que a gente faz com a vida. E a esperança está inserida nesse processo da gente coletivizar a vida. Como a nossa vida tem sido cada vez mais individualista, e isso eu já falava na exaustão, eu falo na ansiedade, e falo que a ansiedade é um fenômeno coletivo também, que por isso merece um abraço, né? Eu acho que o esperança ele vem nessa sequência que você está tão bem delineando aí, dizendo a seguinte mensagem: ainda mais em um tempo muito duro da vida, a gente precisa voltar a se lembrar que a construção de uma fresta de luz possível no nosso panorama, em situações muito duras, ela só acontece quando essa caminhada rumo a essa fresta de luz é feita coletivamente. Ale, outra coisa é que nessas páginas desse livro eu senti que você você coloca passagens pessoais nesse livro, muito mais do que nos outros. Sim. Pelo menos eu li mais assim dessa maneira. Como foi para você esse processo de escrita? Principalmente quando você fala que vem de um processo de introspecção e desesperança própria. Isso. Como que foi esse processo de escrita e como é você estar compartilhando um pouco mais de você mesmo com as pessoas que te leem? Olha, isso foi pensado, muito pensado para escrever esse livro, porque eu corri um risco muito grande. Depois só os leitores que vão me dizer se eu me dei bem ou não, né? Mas o risco que eu imaginava que eu corria era o seguinte: escrever um livro sobre esperança, de um lugar altivo, assim, como se eu fosse o esperançoso e o outro o desesperançoso, ia ser uma coisa horrorosa do ponto de vista da conexão com o leitor. Então, eu acho, como eu sempre escrevo livros que querem conversar, e essa é a minha postura dialógica na vida, na profissão de psicólogo, como podcaster, como escritor, é a mesma posição, assim, eu estou aqui do seu lado, né? Eu posso ter um pouquinho a mais de teoria aqui no bolso, na cachola, mas a gente está aqui para compartilhar esse dilema de existir. Qual que é o seu? Eu quis partir dessa postura de um jeito mais aberto, contando as minhas histórias, para o leitor poder entender o seguinte: isso que eu estou propondo no livro, essa sensação de desesperança, de cair num buracão da vida, assim, eu já vivi. E isso não é uma teoria, isso não é uma coisa cognitiva, isso é a partir da experiência. A intenção era dizer para o leitor: estamos junto nisso. Você acha que a desesperança e a esperança já é intrínseco da questão de ser humano? Sim. A gente coloca isso no livro, né? Tem uma coisa que aconteceu nesse livro que é muito importante, eu acho, que é uma cruzada contra a positividade tóxica. O livro começa com a desesperança. Então, assim, eu estou assumindo que nós, diante dos desafios tremendos que vivemos na vida, podemos desistir várias vezes numa vida e que isso seja normalizado. Quer dizer que na hora que uma pessoa diz para outra assim: eu estou pensando em desistir, ao invés da outra falar assim: que horror, você está afastado de Deus, ou qualquer coisa do gênero, poder compartilhar: nossa, eu te entendo, eu também já pensei em desistir. Eu também já me senti mal, assim, muito mal na vida em alguns momentos. Eu acho que quanto mais a gente compartilha essa verdade da vida, esse tamanho desamparo que a gente vive imensas vezes na vida, mais a gente constrói solidariedade. Uma dica que você daria para os leitores agora, além de ler seu livro, claro, mas uma dica que você daria para a gente manter a esperança em tempos tão difíceis?
Primeira coisa, não criminalize a sua desistência. Porque quando a gente se sente uma pessoa pior porque a gente está em desalento, a gente tem que lidar com duas coisas, com o desalento e com a culpa. Então, se a gente consegue tirar a culpa, soterrando ainda mais o desalento, a gente tem mais condição de operar sobre esse sentimento. Essa é uma coisa. A outra coisa é procurar pessoas que estejam à sua volta, que não julguem o seu estado de dor. Porque a esperança é construída com pessoas, de mãos dadas com pessoas que não estão dizendo que você não deveria se sentir assim. Porque não existe esse botão que a gente aperta e fala assim, botão que eu vou apertar quando eu estiver sentindo coisas que eu não deveria estar sentindo. Esse botão não existe. A gente não tem culpa de sentir o que a gente sente. Então, pessoas que estejam do nosso lado, sabe, que digam assim, ainda que não saibam dizer nada, mas que estejam do lado, simplesmente acompanhando o trajeto de uma dor. Mas, por exemplo, na cena de um funeral, quando a pessoa está devastada naquele dia, ao invés da gente oferecer o ombro para ela chorar, a gente diz força. Então a gente diz para ela assim, eu não concordo que você desabe, eu não concordo que você tenha razão para estar desse jeito. Então você veja como a gente é defensivo nesses momentos. A nossa cultura defende muito, se defende muito dessa dor. Então, procurar pessoas que tenham uma postura diferente, ou então chegar para a pessoa e falar assim, isso está no livro, olha, é o seguinte, eu estou muito mal, eu não quero que você escute isso do ponto de vista do julgamento, eu só quero que você esteja aqui um pouquinho do meu lado. A construção da esperança entra nas frestas da vida em que a gente possa ver beleza. Então, se colocar bem aliado à beleza da vida, naquilo que é belo para você. O que te faz sorrir, o que te faz dar um suspiro, sabe? E se aproximar mais dessas coisas, desses ambientes, dessas pessoas, dessas experiências. Isso tudo ajuda. Isso não é uma fuga da realidade. Isso é uma nutrição da alma para dar conta da realidade dura. Acho que são ótimas dicas, Ale. E a gente está precisando bastante de dicas ultimamente. Pra gente finalizar, o público é todo seu. Que recadinho você quer deixar aí para quem assistiu a gente até aqui? E todo seu. Eu quero dizer várias coisas para vocês. Primeiramente, eu quero agradecer a Editora Planeta, que é a casa do meu coração, que é a casa da minha palavra, a casa editorial responsável por eu ter coragem de publicar os meus textos, que ampara a minha insegurança todas as vezes em que cada livro é feito. Cada uma das pessoas aqui dessa editora tem uma generosidade infinita comigo. Então, agradecer a toda essa equipe maravilhosa. E eu quero convidar você para conhecer A Esperança a Gente Planta. Esse livro está escrito realmente para fazer companhia a você num momento de sofrimento. E mesmo que você não sinta que nesse momento você está no seu pior momento, você vai poder fazer uma volta no túnel do tempo da sua vida e se sentir acompanhado por esse livro e fazer uma releitura de um monte de coisas que podem te fazer muito bem. O livro, ele é pensado para ter uma trajetória ascendente e você terminar o livro melhor do que começou. Então eu te convido para fazer essa viagem junto comigo. Muito obrigado pela sua leitura. É isso, Ale. Obrigada pela sua querida. Muito participação. Muito obrigada. E é isso. A gente se vê no próximo. Tchau!